compreender os fundamentos e as implicações dos valores que passaram a ser reafirmados no século XVII no que diz respeito, principalmente, à religiosidade feminina de tal contexto. Este fora o mote de Mário Rosa em seu notável ensaio A Religiosa. Segundo a visão do ilustre erudito italiano, fora com o Concílio de Trento que novos caminhos pastorais foram definidos no seio daquela fervorosa Igreja Católica dos 1500, em um movimento que tomou como inspiração o Velho Testamento, na tentativa de frear os avanços constantes da Reforma Protestante. Como reflexo disso, os mosteiros femininos, em especial a partir da centúria seguinte, teriam passado a se fundamentar no ideal de clausura e vigilância, naquilo que Rosa caracterizou como um fenômeno de estrita observância, de resgate da condição primitiva da vida religiosa cristã, algo que a partir de então passou a erigir toda a realidade das mulheres que dedicavam as suas vidas à fé católica. O princípio de enclausuramento, que sustentou a existência dos mosteiros femininos daquele período, foi pensado a partir da concepção cristã de que, para se afastar das coisas mundanas que desviam a alma, seria ideal às religiosas um regime conciso que as privasse do contato com o exterior da abadia, em outras palavras, que as afastasse das coisas do mundo. A isso somava-se a ideia do castigo corporal, que era tomado como um instrumento edificante, haja vista que a carne era entendida como um entremeio por excelência em que residiria a tentação fatal ao pecado. Punir o corpo era elevar o espírito, era sacrificar aquilo que há de mundano em nós, visando, com isso, a aproximação aos desígnios de Deus. Apesar disso, Rosa ressalta que, no fundo de toda esta vasta obra de controlo, que se traduzia por um constante esforço de autodisciplina, havia a ideia dominante, masculina e clerical, reforçada pela Contra-Reforma, de fraqueza e da fragilidade da mulher, que necessitava da tutela, aliada a uma autêntica obsessão pela castidade feminina. Em decorrência disso, o italiano parte de uma análise que, em muitos sentidos, aproxima a história da psicologia. Isso, em especial, quando ele afirma que as constantes imposições feitas, junto da vigilância intensa promovida pelos superiores eclesiásticos, foram responsáveis por um conjunto de neuroses e perturbações mentais por parte daquelas religiosas, que por devoção à fé católica aceitavam se submeter a uma realidade pastoral que era extremamente rígida e conservadora. É na exploração de tamanhos tormentos psicológicos que Rosa enxerga a chave explicativa para a verdadeira epidemia de possessões diabólicas que foram denunciadas pelas fontes históricas do século XVII. Esses episódios longos e amplos de violência possessiva poderiam ser entendidos, por nós, como uma espécie de rebelião feita por mulheres que estavam carregadas de agressividade e de força, emergidas em uma vida extremamente regrada e enclausurada. No entanto, a ética e a concepção religiosa do claustro, pautadas na mortificação interior e exterior, passaram a ser influentes não apenas no ambiente interno das comunidades clericais modernas, mas também para o mundo exterior, haja vista que foi tomada como um ideal de perfeição que poderia ser praticado e alcançado cotidianamente por todos os fiéis. Tal fato nos permite afirmar que a figura da religiosa se tornou um verdadeiro arquétipo para aquela sociedade, um modo de ser do qual todo católico comprometido com a fé deveria se aproximar. A religiosa era tomada como figura virtuosa, submetida às leis de Deus, resistente perante as tentações demoníacas, o ideal positivo máximo, que contrastava de forma inexorável com outra figura notável e singular do imaginário cristão daqueles dias: a bruxa. Se por um lado a religiosa era o modelo por excelência a ser seguido, por outro, a bruxa era a mais temida figura da época barroca. Ela, segundo o pensamento de Brian Levac, era temida, primeiramente, por conta de seu suposto poder mágico, associado àquilo que os teólogos e juristas do período entendiam como malefício, a capacidade voluntária de seres endemoniados de se apropriar do misterioso e do sobrenatural, a fim de trazer a doença, o azar e a morte para aqueles que fossem alvos de seu feitiço. Além disso, a prática da bruxaria amedrontava o clero e seus efervescentes fiéis por ela estar diretamente associada ao diabo, ou seja, a bruxa seria capaz de se apossar do poder mágico de Satanás para causar o mal e destruir a moralidade cristã. Nesse sentido, a figura da bruxa aparecia como a contraventora feminina máxima da cristandade,
porque ela rompia com os parâmetros normativos de comportamento que eram erigidos, em essência, em 4 noções que eram próprias e devidas às mulheres daquele contexto: o da feminilidade, da boa vizinhança, da virtuosa moralidade e da prática religiosa concisa. As mulheres que foram acusadas de bruxaria, em especial pela Inquisição, eram encaradas como seres pouco femininos, agressivas, insolentes, arrogantes, vingativas, rancorosas e ainda independentes com relação aos homens, aqui vistos na forma do marido e ou do padre. Conforme sintetiza Lévesque, elas eram a antítese do ideal, eram contrárias à figura da mulher querida, opostas de forma clara à religiosa, que inspirava naquela sociedade a ideia de uma hierarquia bem organizada e adequada aos ditames de Deus. Apesar disso, é importante entendermos que o historiador americano aponta que, se avaliássemos bem as fontes, concluiríamos que poucas foram as ditas bruxas que efetivamente estiveram empenhadas em se apropriar da magia a fim de infligir o mal, ao passo que é extremamente improvável que tenha ocorrido, de fato, tantos sabás conforme foram descritos nas atas da Inquisição. Para ele, as mulheres que foram acusadas e queimadas sob a acusação de serem bruxas seriam, na realidade, bodes expiatórios, que muitas vezes admitiam e verdadeiramente passavam a acreditar que eram bruxas, mesmo que elas não tenham cometido qualquer um dos crimes que as levaram ao tribunal eclesiástico. Nas suas palavras, embora alguns chegassem a acreditar que eram efetivamente bruxas, não podemos negar que a maior parte das acusações que lhes eram feitas, sobretudo as denúncias referentes ao culto diabólico, eram infundados. Sendo assim, teremos de nos perguntar por que é que alguns indivíduos foram, injustamente, acusados de os ter praticado. A esse questionamento, ele mesmo responde, ao afirmar que as motivações que levavam às acusações, de um modo geral, tendiam a obedecer mais a critérios políticos e econômicos, fruto de embates familiares, do que propriamente a comportamentos imorais e pecaminosos. Naquilo que caracteriza Lévesque, elas seriam, em verdade, bodes expiatórios que atenderam a uma necessidade de afastar o protestantismo e reformar o mundo em uma tendência que foi crescente por parte das autoridades católicas entre os séculos XVI e XVII. Se essas mulheres, muitas vezes, confessaram ter cometido bruxaria e se sujeitado ao Satã, ainda que não tivessem o feito de fato, foi porque elas foram submetidas a um sangrento processo de tortura, fruto da neurose dos inquisitores católicos da Contra-Reforma. Frente a toda essa exposição, é certo dizer que a bruxa religiosa não dizia respeito às mulheres concretas em si, mas sim a 2 arquétipos que foram correntes e que deram origem a um conjunto de posturas adotadas ao longo de muitos séculos da cristandade ocidental. Ou seja, elas descreviam 2 extremos entre os quais os homens, mas principalmente as mulheres, se esforçavam para se aproximar ou se afastar. Dessa forma, em uma sociedade que se hierarquizava a partir do pensamento cristão, Deus e seu antônimo, o diabo, eram 2 máximos que marcavam a vida dessas 2 faces da mesma moeda, a bruxa e a religiosa.